Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de começar o tema de hoje, quero pedir para vocês já deixarem um like aí no vídeo e compartilharem com seus amigos, conhecidos, para que a gente possa sempre estar fortalecendo o nosso canal e trazendo cada vez mais conteúdos de qualidade. E é importante justamente essa divulgação do canal, porque o YouTube ele só libera lives a partir de 1000 inscritos. Eu estou com um projeto novo de trazer lives com pessoas do mercado para dividir experiência com a gente, para contar sua trajetória, falar um pouco de mercado. Então eu preciso da colaboração de vocês. Se cada inscrito trouxer outros 3 inscritos, a gente já bate a meta rapidinho aí e já consegue mudar o patamar do canal. Beleza? Vamos lá. Eu até fiz uma pesquisa rápida nos grupos em que eu faço parte, porque a maioria das perguntas que chegam até mim, das dúvidas que chegam até mim, estão diretamente ligadas com a metodologia de estudo, de como estudar, e também a parte de psicologia do trading. E eu quero compartilhar com vocês as metodologias que deram certo para mim, assim como a reformulação do meu mindset, para que eu pudesse chegar no patamar operacional, psicológico que eu tenho hoje. Então vamos lá. Bom, com relação à metodologia de estudo, é claro que a gente tem que respeitar a cronologia dos fatos. Por exemplo, eu não posso ir para o mercado sem ter um embasamento teórico. Então, antes de tudo, uma metodologia, ela é baseada em quê? Nas aulas teóricas, ok? É importante vocês assistir as aulas mais de uma vez. Por quê? Isso é um fato que eu comprovei. Todas as vezes que eu revia a aula, eu aprendia algum conteúdo novo, alguma teoria nova, principalmente no tape reading, que tem muita parte subjetiva, tem muitos dados que passam batidos, a tua leitura ela vai afinando com o tempo, então cada vez que você reassiste a aula, você consegue enxergar e reforçar o contexto. É interessante que se você assistir 5, 6 vezes a mesma aula, você vai aprender pelo menos 5, 6 conceitos novos, coisas novas que você não havia enxergado da primeira vez. Então, é importantíssimo assistir a aula para ter um embasamento teórico mais de uma vez. Depois disso, fazer replay da aula. É importante vocês refazerem o replay que o professor passou na aula pelo ponto de vista dele, porque a gente assistindo a aula e o professor comentando, narrando a operação, é completamente diferente de quando a gente pega para fazer o mesmo dia sobre a nossa ótica, o nosso ponto de vista. Você precisa ver se você vai enxergar os mesmos movimentos citados e os mesmos conceitos apresentados. Por quê? Porque isso aí também vai fazer com que você reforce os conceitos que foram passados, para ver se você realmente absorveu o conteúdo da forma que era para ter sido absorvido. Então, refazer o replay da aula reforça ainda mais o teu aprendizado. Outro ponto importante da parte de estudo: fazer pelo menos 2 a 3 replays por dia. Isso é importante para reforçar a tua base de conhecimento e pegar dias aleatórios para você treinar a sua leitura. Isso eu falo pelo seguinte, pessoal: vocês não precisam focar nesses replays em operar, em boletar. Essa parte do estudo dos replays é para você conseguir absorver o máximo de conhecimento possível. Então, você pode pegar um dia aleatório qualquer, tá? Por exemplo, vamos pegar 26/6 aqui, é o último dia. Eu quero entender o porquê que o mercado rejeitou esse preço aqui e quais foram os players que atuaram aqui. O que fez o preço parar aqui?
Então eu vou anotar essa minutagem aqui e vou olhar no Times in 3, no Book, o que foi que aconteceu. Vou tentar identificar o padrão que fez com que os preços fossem rejeitados aqui e, consequentemente, o mercado subisse. O mercado subiu, 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 de repente, aqui, nessa hora, você vê uma pequena correção. Eu quero entender o que foi que aconteceu para o mercado ter feito essa correção, se foi uma exaustão, se foi uma absorção, e o que fez o mercado vir até esse patamar aqui. Se foi realização dos comprados, se foi fluxo de HFT. Então eu preciso entender o contexto interno por trás desse movimento. Então a preocupação maior realmente no replay não é boletar, não é você treinar o teu operacional no replay, mas sim absorver conteúdo, absorver o que o mercado fez aqui para que você possa entender esses movimentos. Quais foram as atitudes dos players para acontecer esses movimentos no gráfico? Porque aqui o gráfico ele registra os movimentos acontecidos. É mais ou menos um raio-x. Nós vamos focar no que aconteceu no gráfico para trazer para o fluxo, para o tape reading e conseguir enxergar quais foram as atitudes dentro daquele momento que fizeram com que o preço tivesse esse comportamento. Sendo assim, você vai conseguir reforçar e identificar os padrões de absorção, exaustão, inversão de fluxo, lote escondido. Você vai conseguindo afinar a tua leitura a partir do momento que você faz esse caminho inverso, sem se preocupar na parte operacional, ok? Outro ponto importante, você precisa especializar nos horários que conseguirá operar. Então não adianta nada você nos teus replays, nos teus estudos, você operar ali das 9 até as 10, 10 e meia da manhã, entender a rotina de fluxo desse horário, que é onde os players estão montando posição, é onde tem o maior volume, etc. Sendo que você não vai conseguir no seu dia a dia operar esse horário. Ah, mas Elis, eu só vou conseguir operar após o almoço, após meio-dia, após as 13 horas. Ótimo, então treine replays a partir do horário. Por quê? Porque o mercado geralmente, tá? Eu digo geralmente, ele segue um padrão comportamental. Na parte da tarde, geralmente o fluxo é mais devagar, os players já montaram suas posições, o nível de urgência é menor. Então, tudo isso você tem que analisar e treinar para aquele horário que você vai conseguir operar. Depois, outro ponto, sim, é que você vai focar em ganhar agilidade operacional. Esse daqui, pessoal, ganhar agilidade operacional é a última etapa. É quando você sim deve se preocupar com o operacional no replay, porque aqui você já absorveu os devidos conhecimentos teóricos e agora sim você vai partir para a prática. E na prática você precisa treinar o que? A tua reação, a tua agilidade operacional. Porque automaticamente, quando você tem o reforço desses conceitos, você vai adquirir a confiança necessária para simplesmente reagir. Vai ser muito automático a reação no mercado. E aí, a agilidade operacional vai ser uma consequência disso, da tua reação. Mas para isso você precisa realmente dominar a técnica e a parte teórica do tape reading. Bom, feito isso então, essa parte que eu dei um breve relato aí é a parte da metodologia para você aprender sobre determinada técnica, determinado método, seja ele tape reading, análise técnica, etc. O foco principal então seria no aprendizado e não no desenvolvimento operacional. Isso seria uma etapa seguinte. Mas primeiro você deve focar no teu aprendizado conceitual, na dinâmica de como o mercado funciona. Antes de você participar dele, você precisa saber e ter o reforço de como ele funciona. Então essa metodologia de estudo, ela é muito eficiente. Partindo para a parte operacional, digamos que todo trader ele precisa ter uma rotina diária. E essa rotina, ela engloba o quê?
Descanso, preparação e foco. Esse descanso que eu falo é que você precisa realmente ter uma noite de sono anterior tranquila, porque isso afeta diretamente o teu comportamento, principalmente para pessoas que têm problema com ansiedade, problemas de sono, esse tipo de coisa. Isso interfere na parte operacional no dia seguinte. É por isso que uma boa noite de descanso, um sono tranquilo, você pode aplicar técnicas de meditação, de mindfulness que eu falo, né? Atenção plena, para você conseguir ter um controle sobre a tua mente e focar no dia seguinte. Essa questão do foco é justamente você ter a serenidade de aplicar tudo aquilo que você teve na tua metodologia de estudo, trazer na parte prática do mercado. E o que envolve dentro essa rotina que o trader precisa ter? A preparação pré-mercado. Nós devemos estar sempre antenados, portanto, eu faço um giro de notícias mundiais, vejo os pares de correlação. O que seriam esses pares de correlação? Eu veria, por exemplo, a gente que opera dólar, a gente vê o mercado mundial, como é que está o dólar frente aos seus pares, a gente vê correlação com o petróleo, a gente vê as bolsas mundiais. Isso tudo traz uma expectativa para que a gente opere de uma forma mais confiável o mercado interno quando ele abrir. Então, dar um giro para ver as notícias mundiais, ver os pares de correlação, analisar o calendário e horários e notícias relevantes que vão acontecer durante o pregão, tá? Isso é importante porque é muito arriscado você ficar posicionado em uma notícia de alto impacto, porque o fator de imprevisibilidade ele é muito grande. Então, é melhor você não estar dentro de uma operação no momento que uma notícia de alto impacto for acontecer, porque eu diria que é mais sorte do que realmente técnica ali, principalmente para as pessoas que estão iniciando. Outro ponto importante dentro da preparação de mercado é, após você fazer esse giro de notícias, estudar as correlações externas, ver os horários de notícia, é você fazer um panorama. Fazer um panorama sem criar viés. Você pega o teu gráfico ali, você estuda os pontos importantes graficamente, você faz o teu panorama e fala, olha, esse ponto aqui ontem respeitou, se o mercado chegar aqui possivelmente pode entrar compra ou pode entrar venda, se ele perder esse patamar é um mercado mais vendedor. Então você cria todo um pré-operacional que vai facilitar para você tomar decisões quando o mercado estiver naquele ponto. Então você já não está mais às cegas, você já cria um padrão de reação quando o mercado chegar em determinados pontos que você já havia previamente estudado, as suas chances de sucesso ficam maiores ali, porque você já tinha previamente analisado aqueles pontos e só está esperando uma confirmação do fluxo, por exemplo, para entrar de acordo com a tua pré-análise. Outro ponto importante da rotina do trader é ter um trader plan. Tá? Isso aqui, pessoal, é fundamental. Tá? O trader ele precisa ter planejamento, metas de ganho, de perda e de número de operações. O trader precisa entender que a cada operação aberta ele toma um risco e muitas pessoas não têm o controle desse risco. É por isso que muitos caem em overtrading e acabam entregando todo o operacional de um dia, uma semana, de um mês, em um dia, 2 dias. Porque não tem esse trader plan bem definido. Então, eu, por exemplo,
eu tenho meta de gain de loss de 5 a 6% ao dia e de número de operações máximas de 5 operações no day trade por dia, se tratando do dólar. Então eu tenho um trader plan bem traçado antes de ir para o mercado. Se eu bati as 5 operações e não atingir minha meta de gain, eu paro do mesmo jeito. Se eu atingir as 5 operações e não atingir minha meta de loss, eu paro do mesmo jeito, minha perda foi menor. Mas eu respeito a que prevalecer primeiro, seja o gain, seja o loss ou seja o número de operações. Mais um ponto importante é preencher todos os trades realizados. Isso eu diria que é um dos fatores mais importantes para um trader. Preencher todos os trades realizados na planilha de estudo, rever e fazer correções pontuais. Então é primordial que vocês gravem o teu dia operacional. Por quê? Porque vocês fazendo isso e criando essa rotina, vocês vão conseguir fazer as correções devidas, enxergar coisas que vocês não enxergavam quando vocês estavam operando, seja porque vocês estavam mais ansiosos, seja porque você não estava bem aquele dia, mas é importante rever para justamente poder melhorar o teu operacional. Então gravem a tela de vocês. Algumas pessoas podem até subir para o YouTube, deixa lá como não listado, só para quem tem o link consegue acessar, então você guarda o teu próprio link. Eu vou estar disponibilizando para vocês aqui, para fazer download, uma planilha, modelo de planilha, que é essa planilha aqui, que eu vou dar para vocês, ó, vou disponibilizar para vocês, onde vocês colocam aqui o ativo que está operando, hora de abertura, hora de fechamento, o contrato, se vocês operaram na compra ou na venda, o preço de compra, qual que era o teu stop loss inicial, aonde que estava teu alvo possível, qual foi o MAP, qual foi o main. Aqui, se vocês tiverem dúvida, ó, tem tudo explicado aqui nas infos, tá? Então, brevemente falando, main é o que? Máxima excursão positiva, é o máximo que o trade andou a teu favor quando você abriu a operação. O main é a máxima excursão negativa, é quanto o trade andou contra a tua posição. O TET é o tempo entre trades, né? Entre uma operação e outra fechada e aberta. Aqui é se você fez o médio sim ou não. Aqui tem o resultado em pontos, para a gente não importa o resultado financeiro, a gente quer ver o resultado em pontos. Aqui, qual conceito te fez entrar na operação? Foi um conceito de absorção em máxima, foi o conceito de exaustão, foi o conceito de inversão de fluxo, foi o conceito de front running. Então aqui é para vocês marcarem o conceito que fez com que vocês entrassem nessa operação. E aqui, se você fez um trade contra ou a favor da tendência. Por que isso é importante? Para você conseguir identificar o teu perfil operacional e fazendo as correções. Aqui você vai começar a ter uma análise do teu operacional e falar, olha, as minhas operações geralmente quando eu entro, elas estão andando 5, 10 pontos e eu estou fechando a operação com 2 pontos. Ou seja, eu preciso rever o que está acontecendo aí. Minhas operações estão andando 5 pontos e eu estou estopando com menos 3. Então, por aqui tem um raio-x do teu operacional que você consegue mensurar dia a dia e saber aonde está o teu melhor desempenho. Então, você vai ver aqui, por exemplo, eu não tenho bom desempenho em operações de exaustão. Eu não tenho bom desempenho em operações de absorção. Por aqui você vai ter um raio-x completo, vai conseguir se conhecer como trader, se avaliar como trader, tá? Então aqui nesse campo é para você colocar justamente o que te motivou a entrar na operação, um diário mesmo, para você poder se conhecer e relatar
como você estava se sentindo na operação. Então, o que me fez entrar, o que me fez permanecer, se eu saí antes do trade, se eu não saí antes, como eu estava me sentindo, eu estava desconfortável, fechei a operação porque eu estava desconfortável e depois o mercado andou. Como que eu avalio essa minha operação? Que nota que eu dou para minha operação? Essa operação aqui foi bacana, ó. Eu tive uma leitura perfeita, ou eu não tive uma leitura perfeita. Então aqui vocês vão criar um diário para poder ter o autodesenvolvimento como trader, ok? Eu vou disponibilizar isso aí, vou deixar na descrição do canal aí o link para download dessa planilha. Bom, basicamente então, pessoal, a parte de metodologia de estudo é isso aí que foi apresentado. Então, na parte conceitual, né, nós falamos ali desses exemplos. Na parte de rotina operacional, esses outros exemplos aqui, com ênfase na mensuração dos teus resultados, porque a gente só consegue melhorar aquilo que a gente consegue medir. Porque senão fica muito aleatório. Aí, às vezes, a gente só grava aquilo que a gente realmente quer. Então isso acaba se tornando confortável para a gente e a gente tem que fazer uma avaliação de um modo geral do que realmente a gente faz trade a trade. Isso é importantíssimo. Bom, outro ponto que eu citei no vídeo e que chegam até mim algumas dúvidas estão diretamente ligadas aos aspectos psicológicos. Aqui eu diria que é grande parte, na maioria, o fator decisivo para o sucesso como trader. E é importante ressaltar que esses aspectos psicológicos, muitas vezes, eles são feridos porque as pessoas começam da forma errada no mercado já. Então, muitas pessoas, elas chegam ao mercado pelo resultado. Porque ela viu no Instagram de ou porque ela viu um amigo que faz X reais, X mil reais por dia. Então ela já vem para o mercado com foco no resultado. E ela esquece do foco principal, que é o foco no processo de aprendizado, no operar bem. O resultado simplesmente é consequência disso tudo. E quando a pessoa foca na consequência e esquece do processo, ela vai acabar desenvolvendo frustração e dor. É o que acontece com muitas pessoas. As pessoas esquecem de focar no teu desenvolvimento operacional, na tua independência. Independência, não digo independência financeira ligada ao resultado. Eu estou dizendo a independência operacional. Por quê? Porque a gente tem que aceitar que nós estamos lidando com cabeças diferentes, psicológicos diferentes ao longo do pregão. E o que é confortável para uma pessoa não é exatamente confortável para outra pessoa. Portanto, mesmo que você tenha o entendimento completo de uma metodologia que faz uma pessoa ter sucesso como trader, aquela metodologia ela tem que ser completamente moldada para entrar na tua zona de conforto para você ter sucesso como trader. Não necessariamente o que funciona para uma pessoa funciona para outra. Por isso que o tape reading te dá essa flexibilidade. Por quê? Porque por se tratar de uma metodologia subjetiva, não é simplesmente comprar aqui e vender ali, comprar aqui e vender ali, mas sim leitura de um contexto que você desenvolve ao longo da tua prática operacional, você consegue moldar isso de uma forma mais tranquila para encaixar dentro do teu operacional. Então, o foco deve ser no processo de aprendizado e não no resultado como as outras pessoas fazem ou vêm procurar o mercado justamente pelo resultado de outros. Por quê? Porque indiretamente nós temos um mecanismo de sobrevivência que diretamente fazem com que a gente reaja a qualquer tipo de situação ou rejeição que vão prejudicar ou colocar nossa vida em risco. Então é por isso que muitas pessoas começam a entrar numa espiral negativa no mercado justamente em função disso, porque elas começam a assimilar o mercado como uma coisa negativa, em função dessa sensação de perda e dor, de frustração e dor. Isso faz com que
ela comece a desenvolver atitudes de autossabotagem, de medo, de hesitação. Aí o que acontece? A pessoa com medo, ela começa a fazer o quê? Hesitar nas operações. Ela hesita a primeira vez, o mercado vai lá e vai no alvo dela. Ela hesita a segunda vez, o mercado vai lá e vai no alvo dela. Aí a terceira vez ela, bom, já hesitei uma vez, duas vezes, na terceira eu vou entrar. Entra na terceira, dá loss. Aí agrava mais ainda o ciclo, essa espiral negativa, porque teve mais uma perda que não necessariamente ele estaria errado na análise dele, mas estatisticamente tem o fator imprevisibilidade que pode trazer um ganho ou uma perda, né, dentro da estatística de desempenho dos seus traders. Não necessariamente que você esteja errado ou que você seja inconsistente porque você perdeu naquele trade. A gente tem que se atentar justamente a esses tipos de atitude que alimentam a nossa espiral negativa. E como a gente faz a correção disso tudo? Ah, mas eu já estou num momento de mercado que eu já venho perdendo aí, eu estou pensando em desistir, eu estou pensando em parar, acho que o mercado não é para mim. Pessoal, a grande maioria dos traders que hoje tem sucesso, que hoje tem uma alta performance, se você perguntar para eles se em algum momento do processo deles eles já pensaram em desistir, em largar tudo, a grande maioria vai dizer que sim, que em algum momento ao longo do percurso como trader eles já pensaram nessa hipótese. Então não foi fácil para ninguém chegar até aqui. Não é fácil chegar até ali. Então a correção, justamente, ela se dá através do quê? Da retomada de confiança, que é onde eu citei o autoconhecimento e encaixe do perfil operacional. Insisto mais uma vez, pessoal, o trader ele precisa se conhecer. Somente se conhecendo é que ele vai conseguir moldar tudo que ele tem de conhecimento e trazer para dentro da realidade dele. É isso que vai fazer com que ele desenvolva a técnica, a agilidade e o perfil operacional que ele deseja para trazer um conforto durante as operações, para que ele não tenha medo, para que ele hesite menos e para que ele simplesmente reaja ao que ele está vendo. Porque tudo que é desconhecido traz-nos um desconforto emocional muito grande. Da mesma forma que você entra numa espiral negativa, você tem condições plenas de entrar numa espiral positiva. Trazer isso para dentro dos teus pensamentos. Repetidamente fazer todos esses processos de anotações, correções pontuais, revisão, porque isso ao longo do tempo vai te trazer estatísticas para que você possa falar, olha, eu tenho um bom nível de acerto, eu só preciso corrigir isso. Você vai ver que a tua evolução está indo para o caminho certo. Então é por isso que tem uma importância muito grande em todo esse processo que eu disse anteriormente, na metodologia de estudo e na rotina, porque isso impacta diretamente nos teus aspectos psicológicos. Outro ponto importante na correção do curso é que todo trader precisa entender o conceito de responsabilidade. Nós, como ser humano, temos uma certa aversão à responsabilidade, principalmente quando aquela responsabilidade coloca à prova o teu conhecimento. Por quê? Porque errar, reconhecer que está errado, é um tiro no ego, no nosso próprio ego. Então é muito desconfortável para a gente assumir responsabilidade. É por isso que muita gente no mercado fica pulando de galho em galho, de professor em professor, querendo achar técnica milagrosa. Por quê? Porque ele fica esperando a pessoa para falar assim para ele, olha, você compra aqui e vende ali. Por quê? Porque indiretamente, numa operação dessa, se der errado, não foi você que errou, foi a pessoa que deu o call, foi o professor que te ensinou. Então você acaba, para confortar você psicologicamente que você não está errado, você acaba terceirizando
a responsabilidade do teu desenvolvimento como trader. E a chave, o X da questão é essa, é você assumir as responsabilidades de ser um trader, de encarar isso de forma profissional, não terceirizar essas responsabilidades, não terceirizar a culpa do teu fracasso momentâneo. Outro ponto importante também é o trader precisa colocar na cabeça dele e entender que o único fator que ele consegue controlar no mercado como um todo é o fator risco. É a única coisa que está sob o controle dele, que dá para ele ter antes de entrar numa operação e durante uma operação. Porque o resto, pessoal, o resto é tudo imprevisível. O que o mercado vai fazer, o que o mercado pode fazer, o que o mercado está fazendo depois de você ter entrado numa operação, está diretamente ligado a fatores de imprevisibilidade. E a única coisa certa que você tem no mercado é justamente o risco que você pode tomar, aquilo que cabe no teu bolso. Então, a partir do momento que você deixa o fator risco descontrolado, seja por indisciplina, seja por medo, por qualquer motivo que seja, ele se torna mais um fator imprevisível. E isso que é o que faz as pessoas terem perdas incalculáveis ou entregarem meses, semanas num único trade, justamente por não entenderem esse conceito de risco. Então vamos lá, risco é o único fator de mercado que é previsível, o resto tudo diretamente ligado à imprevisibilidade. Outro ponto importante, operação. O trader precisa estar ciente de que cada operação que ele abre é independente, ou seja, não tem ligação nenhuma com os trades anteriores que ele fez. Porque eu vejo muitas pessoas com essa sensação do mercado dever algo para ela. Então, por exemplo, tomei um stop de 5 pontos. Na próxima operação, o mercado vai ter que me devolver 5 pontos porque ele me tirou 5 pontos na anterior. Então, as pessoas ficam ligadas ainda aos trades anteriores, querendo justificar o trade atual, sendo que talvez essa operação que foi aberta agora não tenha contexto para ele buscar 5 pontos. Ou talvez tenha contexto para ele buscar até mais pontos. Mas é necessário, é preciso quebrar esse vínculo com as operações anteriores. Então, cada trade aberto, ele é independente. Nós devemos esquecer o que já fizemos e concentrar no trade que está sendo executado no momento. E o ponto principal é a consistência que todos querem é uma prova diária. Ela não acontece de um dia para o outro. A pessoa não se torna consistente. Mês passado ele era inconsistente, esse mês ele ganhou, ele é consistente. Não. A consistência é uma prova, é um desafio diário. O trader precisa desenvolver a consistência e se provar diariamente. Então, eu também acredito, assim como o Kaique, que essa tal virada de chave, ela não existe. O trader, ele é posto à prova todos os dias. Todos os dias ele precisa se desafiar, todos os dias ele precisa se provar, todos os dias ele precisa rever o teu operacional, todos os dias ele precisa rever o teu conceito, todos os dias ele precisa fazer as correções pontuais, porque o trader é uma profissão de alto desempenho. Precisa ter foco total, precisa ter disciplina, precisa ter principalmente gestão de risco. Então, pessoal, compartilhei com vocês aí basicamente o que me ajudou, os pensamentos, os tipos de pensamentos que me ajudaram a ter essa virada de mindset, a entender o mercado, a entender o meu perfil operacional, a encaixar o meu perfil dentro do conceito que eu aprendi nos cursos. E eu fiz esse vídeo justamente porque eu via que é uma dificuldade de muitos alunos que chegam aos meus privados das redes sociais, seja Instagram, Telegram, e me perguntam assuntos diretamente ligados a isso aí. Então eu espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo aí se vocês gostaram. Não se esqueçam de dar o feedback nos comentários, porque isso é importante para mim, porque a partir disso eu consigo direcionar melhor as aulas, eu consigo bolar melhor os conteúdos, tentar falar numa linguagem mais básica para que as pessoas que estão entrando no mercado agora também consigam entender essa nossa conversa. Não se esqueçam de compartilhar o canal com outras pessoas para que a gente possa sempre
evoluir juntos, ok? Então ficamos por aqui. Obrigado por vocês terem assistido mais um vídeo. Um grande abraço.